Decidi financiar uma casa pela Caixa. O que não te contam e o que a gente está descobrindo em relação ao financiamento, que a gente não sabia. Então, eu sou a Joyce, eu tenho 28 anos e moro numa casa de aluguel. E a gente nunca pensou em financiar uma casa. E esse ano passado, no finalzinho mais ou menos do ano passado, a gente decidiu que iria financiar uma casa pela Caixa. Tem sido um processo extremamente desafiador, até porque a gente nunca tinha financiado nada assim, né? Nem carro a gente tem, porque a gente não financiou. A gente meio que tinha um preconceito com financiamento, então a gente, esse é o nosso primeiro financiamento, a nossa primeira experiência, e é isso que eu quero passar para as pessoas, né, de primeira viagem, assim como a primeira experiência com financiamento. É uma expectativa, né, a gente que mora de aluguel, sair do aluguel, né, assim, ter essa casa, você poder, né, colocar um quadro na parede que seja, sem se preocupar, né, com questão de imobiliária, com questão de saída também, né? Esse negócio de contrato de imobiliária, de aluguel que sobe todo mês. Então, assim, até o ponto que eu estou hoje, faria novamente um financiamento? Faria. Pela questão de que não tá valendo muito a pena pagar aluguel. Não pra nós, entende? Não pra nós, assim. Porque o preço do nosso aluguel tá mais ou menos com o preço de um financiamento, sabe? Então, assim, faria, sim, novamente, um financiamento, porém, com uma experiência, assim, maior, de ter mais dinheiro, para que a gente não ficasse tão, assim, sufocado com as contas. Então, assim, eu me prepararia mais, sabe? A gente tinha um dinheiro guardado, mas a gente também teve que pegar dinheiro emprestado. Então, assim, todos os nossos recursos também estão sendo direcionados para isso. Então, sim, um financiamento leva muitos recursos. Ai, mas a Caixa e tal vai repor, sim, a Caixa vai repor. Mas quando você tiver uma etapa da casa concluída e se o seu pedreiro, como o nosso, atrasar para começar a construção, aí você já vai ter pego, né? Como foi no nosso caso, a gente pegou materiais, assim, esperando que ele fosse começar, assim, de imediato, e ele tinha uma outra obra que atrasou, e aí que passou tempo e a gente teve que pagar os materiais com dinheiro próprio nosso. Então, assim, exige muito preparo um financiamento, muito preparo financeiro. Então, assim, se você, além de ter o dinheiro para documentação e para entrada, o meu conselho é que você tenha um dinheiro para eventualidades, porque acontece muito, pelo menos conosco, está acontecendo muitas eventualidades e a gente ainda nem mexeu na terra ainda, né? Só tem umas estacas lá no nosso lote, né? Só tem umas estacas. Então, muitas eventualidades aconteceram. Por exemplo, o cartório ser mais caro do que a gente imaginava, o documento ITBI ser mais caro do que a gente imaginava, né? Também o pedreiro atrasar, a gente pegar materiais e já dar o prazo de pagar, só que a casa nem começou ainda. Então, assim, essas é uma das eventualidades que tem acontecido com a gente, né? Então, assim, tenham recursos. Eu faria, sim, novamente, o financiamento, porém, eu me prepararia mais. Então, assim,
Em um próximo financiamento, se eu fizer de lote construção ou somente de construção, eu me atentaria a isso, eu não entraria assim, né, sem recursos, né, assim, com pouco recurso, sem esperar eventualidades, né, possíveis eventualidades. Então, assim, é necessário ter o recurso, mesmo sendo um financiamento pela Caixa, porque o dinheiro não vem assim, ai, eu vou começar e já vem o dinheiro. Não, você precisa conversar com um depósito, você precisa às vezes achar uma construtora, se for a opção, né? A gente não optou pela construtora, pelo fato da gente achar que ficava bem mais caro pela construtora, apesar de eu achar que a dor de cabeça seria menos se a gente tivesse optado pela construtora. Mas é o que eu falo. E o que as pessoas falam também, né? Para você economizar, para você... quem quer, faz, né? E quem não quer, manda alguém fazer, né? Então, assim, é essa a questão. A gente optou pelo pedreiro, mas a gente também está passando por todos esses processos, que talvez a gente não pensaria como uma construtora. Uma construtora iria já conversar, ela já tem o depósito certo dela, ela já ia pegar os materiais da forma dela, do jeito dela, com o preço dela, né? E tal, ia já te dar um preço final, que talvez com certeza seria muito mais caro do que você mesmo ir lá e conversar, do que você mesmo pesquisar ou fazer, né? Você mesmo, se eu contratar um pedreiro, você mesmo. Porém, esse caminho mais longo, né? Esse processo mais demorado que a gente escolheu fazer, tem todas essas eventualidades que realmente precisam ser colocadas assim em xeque. Então, tá aí o meu primeiro vídeo sobre financiamento de lote e construção. Os próximos eu vou mostrar como que a gente já está, né? As coisas que a gente comprou e tal, como que tá andando. Por enquanto é isso. Tchau!